Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal de preparação para concursos. Eu sou o João e estamos falando sobre engenharia de segurança do trabalho para concursos públicos. As normas regulamentadoras, NRs, são fundamentais para a segurança e saúde no trabalho. Já abordamos a NR1, Disposições Gerais, e a NR4, SESMIT. E agora, vamos nos aprofundar na NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. NR5. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. A CIPA é um dos pilares da prevenção de acidentes e doenças no trabalho, pois promove um diálogo direto entre empregadores e empregados para criar um ambiente mais seguro. Qual o objetivo da NR05? O principal objetivo da NR05 é estabelecer os parâmetros e os requisitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Sua finalidade é a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, buscando compatibilizar de forma permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A norma foi alterada para incluir a prevenção e o combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Quem precisa ter CIPA? Todas as organizações e órgãos públicos, da administração direta e indireta e os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, devem constituir e manter a CIPA. A norma também se aplica a outras relações jurídicas de trabalho, conforme previsto em lei. O que a CIPA faz? Suas atribuições. A CIPA tem uma série de atribuições importantes para a segurança e saúde no trabalho. Acompanhar a identificação de perigos e a avaliação de riscos. Monitora o processo de identificação de perigos e a adoção de medidas de prevenção pela organização. Registrar a percepção de riscos dos trabalhadores. Utiliza ferramentas como o MAP de risco ou outras técnicas para registrar a visão dos trabalhadores sobre os riscos, com o apoio do SESMIT, se houver. Verificar ambientes e condições de trabalho. Identifica situações que possam oferecer riscos à segurança e saúde. Elaborar e acompanhar planos de trabalho. Cria e segue planos para ações preventivas em segurança e saúde. Participar de programas de SST. Colabora no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Acompanhar análise de acidentes e doenças. Participa da investigação de acidentes e doenças, propondo medidas corretivas. Requisitar informações. Solicita à organização dados sobre segurança e saúde, incluindo comunicações de acidente de trabalho, CAT, respeitando o sigilo médico e informações pessoais. Propor interrupção de atividades. Sugere ao SESMIT ou à organização análise de situações de risco grave e iminente, podendo propor a interrupção das atividades até que medidas corretivas sejam tomadas. Promover a CIPAT. Organiza anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Prevenir assédio e violência. Inclui temas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho em suas atividades. Responsabilidades da organização, trabalhadores, presidente e vice-presidente da CIPA. Da organização. Fornecer os meios e tempo necessários para o desempenho das atribuições da CIPA. Permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA. Fornecer as informações requisitadas pela CIPA relacionadas às suas atribuições. Dos trabalhadores. Indicar à CIPA, ao SESMIT e à organização situações de riscos. Apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Do presidente da CIPA, designado pela organização. Convocar os membros para as reuniões. Coordenar as reuniões e encaminhar as decisões à organização e ao SESMIT. Do vice-presidente da CIPA, eleito pelos empregados. Substituir o presidente em impedimentos eventuais ou afastamentos temporários. Do presidente e vice-presidente em conjunto. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, garantindo o alcance dos objetivos. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores. Como a CIPA é constituída e estruturada?
A CIPA é constituída por estabelecimento e é composta por representantes da organização, indicados por ela, e dos empregados, eleitos por voto secreto. Mandato. O mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de 1 ano, sendo permitida uma reeleição. Posse. Os membros são empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Estabilidade. É proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. No entanto, o término de contrato por prazo determinado não é considerado dispensa arbitrária. Alteração de atividades ou transferência. É vedado alterar as atividades normais do cipeiro eleito que prejudiquem suas atribuições ou transferi-lo para outro estabelecimento sem sua anuência, ressalvadas as disposições da CLT. Redução do número de representantes. A CIPA não pode ter seu número de representantes reduzido ou ser desativada antes do término do mandato, mesmo que o número de empregados diminua, exceto em caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Organizações sem CIPA, quadro 1. Se o estabelecimento não se enquadra no quadro 1 da NR5 e não é atendido por SESMIT NR04, a organização deve nomear um representante dentre seus empregados para auxiliar nas ações de prevenção. Microempreendedor individual, MEI. O MEI está dispensado de nomear o representante da NR05. Como funciona o processo eleitoral? A eleição para os representantes dos empregados na CIPA segue um processo formal. Convocação. O empregador deve convocar as eleições com no mínimo 60 dias de antecedência do término do mandato atual. O sindicato da categoria predominante deve ser comunicado sobre o início do processo eleitoral. Comissão eleitoral. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituem a comissão eleitoral. Onde não houver CIPA, a comissão é formada pela organização. Condições da eleição. Publicação de edital de convocação e abertura de prazos para inscrição de candidatos, mínimo de 15 dias corridos. Liberdade de inscrição para todos os empregados com comprovante. Divulgação da lista de inscritos. Realização da eleição no mínimo 30 dias antes do término do mandato da CIPA. Voto secreto. Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes. Processo que garanta a segurança, confidencialidade e precisão dos votos. Quórum de votação. Se menos de 50% dos empregados participarem da votação, a apuração é prorrogada para o dia seguinte, exigindo-se no mínimo 1/3 de participação para ser válida. Se ainda assim a participação for inferior a 1/3, uma nova prorrogação ocorre, sendo válida com qualquer número de empregados. As prorrogações devem ser comunicadas ao sindicato. Denúncias e anulação. Denúncias sobre o processo eleitoral devem ser feitas à Inspeção do Trabalho em até 30 dias após a divulgação do resultado. Irregularidades podem levar à correção ou anulação da eleição. Eleitos. Os candidatos mais votados assumem como membros titulares e suplentes. Em caso de empate, assume quem tiver maior tempo de serviço na empresa. Como a CIPA funciona? Reuniões ordinárias. A CIPA se reúne mensalmente, conforme calendário pré-estabelecido. Para microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP, de graus de risco 1 e 2, as reuniões podem ser bimestrais. As reuniões são realizadas na organização, preferencialmente presenciais, mas com possibilidade de participação remota. As atas devem ser assinadas e disponibilizadas a todos os membros e empregados. Reuniões extraordinárias. São realizadas em caso de acidente de trabalho grave ou fatal, ou a pedido de uma das representações. Perda de mandato. O membro titular perde o mandato se faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Vacância. Se houver vacância definitiva de cargo, o suplente assume. Se não houver mais suplentes e a vacância ocorrer nos primeiros 6 meses de mandato, uma eleição extraordinária deve ser realizada. Consenso e votação. As decisões da CIPA devem ser preferencialmente por consenso. Se não houver, a CIPA deve regular o procedimento de votação. Como é o treinamento da CIPA?
A organização deve promover treinamento para o representante nomeado da NR05 e para os membros da CIPA, titulares e suplentes. Conteúdo mínimo do treinamento: estudo do ambiente, condições de trabalho e riscos do processo produtivo, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e suas medidas de prevenção, metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças, princípios gerais de higiene do trabalho e prevenção de riscos, noções sobre leis trabalhistas e previdenciárias de SST, noções sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados, organização da CIPA e outros assuntos necessários, prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Carga horária mínima varia conforme o grau de risco do estabelecimento. Grau de risco 1, 8 horas. Grau de risco 2, 12 horas. Grau de risco 3, 16 horas. Grau de risco 4, 20 horas. Modalidades: o treinamento pode ser presencial, semipresencial ou à distância, EAD, seguindo requisitos da NR01. Para graus de risco 1 e para o representante nomeado da NR05, o treinamento pode ser totalmente EAD ou semipresencial. Aproveitamento: treinamentos realizados há menos de 2 anos podem ser aproveitados na mesma organização. Dispensa: o integrante do SESMIT é dispensado do treinamento da CIPA. CIPA em organizações contratadas para prestação de serviços. CIPA centralizada. Organizações prestadoras de serviços devem constituir CIPA centralizada se o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no quadro 1 da NR05. CIPA própria. Se a contratada atuar em estabelecimento de contratante com grau de risco 3 ou 4 e o número de seus empregados nesse estabelecimento se enquadrar no quadro 1 da NR05, ela deve constituir CIPA própria nesse local, considerando o grau de risco da contratante. Contratadas estão dispensadas de CIPA própria em serviços com duração de até 180 dias. Representante da NR05. Se a contratada não for obrigada a ter CIPA própria, deve nomear um representante da NR05 se tiver 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante. Esse representante deve participar de treinamento conforme o grau de risco da contratante. Interação e integração. A CIPA centralizada da contratada deve interagir com seus estabelecimentos, e a contratante deve convidar a contratada para participar das reuniões da CIPA da contratante para integrar as ações de prevenção. Anexo 1. CIPA da Indústria da Construção. Este anexo estabelece requisitos específicos para a CIPA na indústria da construção. Canteiro de obras. A CIPA deve ser constituída por canteiro de obras se o número de empregados se enquadrar no quadro 1 da NR05. Representante da NR05 em obras. Se o canteiro de obras não se enquadrar no quadro 1 da NR05, a organização responsável pela obra deve nomear um representante da NR05 no local. Frente de trabalho. A organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho, mas deve nomear um representante da NR05 independentemente do número de empregados próprios. Obras de curta duração. Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas da constituição da CIPA, mas devem nomear um representante da NR05. Treinamento. O representante nomeado da NR05 em obras deve ter treinamento de no mínimo 8 horas, cobrindo noções de prevenção e estudo do ambiente e riscos da obra, legislação e prevenção ao assédio e violência. Disposições finais. A contratante deve garantir que as contratadas, suas CIPAs, representantes da NR05 e demais trabalhadores recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho e as medidas de prevenção, conforme o Programa de Gerenciamento de Riscos NR1. Documentação. Toda a documentação da CIPA deve ser mantida no estabelecimento por no mínimo 5 anos à disposição da Inspeção do Trabalho. Alteração de grau de risco. Se houver alteração no grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser feito na próxima eleição. Bom, lembre-se de acessar o material na descrição deste vídeo, aproveite e se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Te espero na próxima aula. Até lá!